saber qual a importância do Congresso Internacional de Arbitragem do CEBAR no contexto da arbitragem brasileira e também mundial. Bom, eu acho que é o diferencial em termos de congresso no Brasil e eu acho que fora também é o Congresso CEBAR. O Congresso CEBAR, ele tem pelo menos no início, né, a gente sente que ao longo dos anos ele vai se adaptando, mas ele tem um viés acadêmico, um viés de formação. Não é um viés só informativo, olha que está acontecendo isso, aquilo, acolá. O que eu sinto desse início, lá em 2001, nosso primeiro congresso, a preocupação era, primeiro, uma humildade muito grande, de falarmos, estamos aprendendo também isso, então vamos olhar para o mundo e para ver o que tem de melhor, vamos chamar todos os estrangeiros para virem aqui no Brasil e falar como é que é a arbitragem, o melhor da arbitragem mundo afora. Então, a gente teve essa perspectiva de formar as pessoas no Brasil. Já naquele momento, 2001 e nos anos que seguiram, a gente vê que os outros congressos eram congressos que os brasileiros falavam e transmitiam um pouco da sua experiência, que era ainda pequena naquele momento. Essa tônica do CEBAR, de trazer muitos estrangeiros, sobretudo no início, acabou sendo seguida por outros congressos. Mas eu acho que o Congresso CEBAR ainda tem um toque, né, um charme, um viés acadêmico diferente. Os estrangeiros que vêm aqui, os nossos convidados, eles ainda falam isso. Nossa, é um congresso diferente. Acho que os programas são muito bons, os programas são muito bem pensados, os programas são alinhados, tem um tema central que norteia os 2 dias de congresso. Então, para nós, nas nossas épocas, ele sempre foi fundamental e espero que seja um grande diferencial do CEBAR. E aí, ao longo dos anos, a gente introduziu o dia antecedente, né? Que é um dia para instigar novos participantes, também tratar de temas num nível mais básico para aqueles entrantes na arbitragem. Ótimo. Acho que é importante talvez ressaltar que no início, obviamente, era tudo muito amador. Então a gente fazia as coisas no primeiro congresso, me recordo super bem, uma história que é super engraçada. Eu e o Edu, não era nem tesoureiro na época, a gente saindo para reservar o restaurante, pagando a conta do nosso bolso, porque não tinha fundos o CEBAR naquela época. Mas eu acho que é importante lembrar, e isso acho que constitui um pouco a nossa história, desde a primeira hora, o Comitê Francês nos auxiliou, Philippe Fouchard foi um dos palestrantes desse congresso. E também acho que é importante ressaltar que a CCI, a Câmara de Comércio Internacional de Paris, nos apoiou muito. E nesse primeiro congresso a gente teve a participação do secretário-geral da Corte, que era o Horácio Krieger de Anaon, e do secretário-geral adjunto, que era o Eduardo Silva Romero, ou seja, era algo que poucos podiam pensar, ter um congresso, primeiro congresso, e ter pessoas tão importantes já desde o início. Eu acho que nesse ponto, acho que assim, esse congresso tem muitas histórias, né? A gente poderia realmente se alongar muito com relação a isso, mas é que falando, né, o primeiro congresso do CEBAR, você pode imaginar uma coisa muito pomposa, relembrando que o primeiro congresso do CEBAR foi, na verdade, um puxadinho do congresso do CONIMA. Nós recebemos um dia de presente. Então eles falaram, vocês querem organizar uma coisa? O problema é de vocês, está aqui, a gente deixa aqui uma sala, vocês podem fazer aí. Então ele, na verdade, tem um programa autônomo, tudo isso, mas ele estava nesse contexto. E se você fosse entrar ali no auditório onde estava ocorrendo o congresso do CONIMA, estava lotado. E no dia do CEBAR, eu lembro de entrar no auditório e era o Philippe Fouchard, ia ser o primeiro. Ele fez a abertura do congresso e tinha assim, acho que umas 50 pessoas na sala e um auditório enorme que dava uma dimensão muito vazio. Nossa, isso aqui vai ser a nossa falência total. Ele nunca mais volta aqui, os outros vão falar, mas o que é isso? Então, assim, foi muito... Eu até diria que não sei se ele foi amador, mas ele foi isso. Ele foi, na verdade, uma possibilidade. Aliás, reconhecimento seja feito ao Petrônio Muniz também, acho que nesse ponto. Foi ele que nos abriu essa possibilidade de fazer esse evento, esse um dia em Recife. Eu vou fazer um salto de 10 anos e depois eu volto.
para continuar a falar de Congresso, eu queria saber qual foi a importância de organizar o Congresso do ICA no Brasil pela primeira vez em 2010. Lauro, acho que esse, como várias coisas, né? Eu acho que talvez um fio condutor do SEBAR, se me permitir essa introdução à pergunta, é o fato de que, e acho que nós três estamos aqui, junto com você, a gente vem sempre trabalhando em conjunto, então acho que não há, é curioso que no SEBAR não há rupturas, assim, né? Há efetivamente uma continuidade. Eu participei na gestão do João Bosco, a Adriana também, eu e a Adriana participam juntos da minha gestão, e assim por diante. Você junto. E assim vai. Então o congresso da ICA, acho que é um trabalho do ICA, é um trabalho realmente que acho que todos que estão aqui participaram muito, mas é curioso porque acho que ele teve, para mim, uma grande importância, eu acho, para o SEBAR. Eu acho que ele foi um divisor de águas. Embora, obviamente, a arbitragem no Brasil já vinha se desenvolvendo muito, portanto, os olhos do mundo já se voltavam muito para o Brasil, para o mercado brasileiro, para quem são essas pessoas que atuam já não mais simplesmente no mercado doméstico, mas que começam a aparecer em grandes arbitragens internacionais, já não mais na qualidade de apenas co-counsel, mas já inclusive liderando alguns casos muito emblemáticos. Eu acho que o congresso do ICA aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, primeiro pela sua dimensão, né? Naquela época tinha sido o maior congresso do ICA, houve quase 1000 pessoas inscritas, mas eu acho que ele tem um papel muito importante nessa visão do Brasil inserido internacionalmente no mundo da arbitragem. Então acho que ele realmente teve um papel fundamental para, inclusive, a arbitragem no Brasil, para a visão que ela teve dos grandes atores da arbitragem internacional. E eu acho que, obviamente, para o SEBAR foi assim, o divisor de águas em termos de catapultar a sua visibilidade no mundo todo. Acho que isso foi fundamental. É interessante o ICA porque nós tivemos 600 estrangeiros e o resto de brasileiros. Nós chegamos a estar sold out, a encerrar as inscrições, o que demonstra um imenso sucesso do Congresso. Mas os estrangeiros ficaram especialmente muito bem impressionados com a qualidade da comunidade brasileira e com a qualidade dos jovens brasileiros. A gente estava conversando há pouco, o café da manhã que nós organizamos, era um evento do SEBAR, café da manhã do SEBAR, que cada mesa tinha um representante que coletava informações da mesa, reportava aos painelistas. O João foi um dos painelistas nesse caso, e tinham lá grandes nomes como o Arthur Marriott. Eles ficaram encantados, falaram: nossa, que incrível o nível que vocês já estão, e essa comunidade pulsante, jovens, muito bem preparados, dominando línguas e já versados na arbitragem internacional. Além do fato dele abrir as portas para o judiciário conosco. Cada vez que tem um congresso do ICA, o presidente do ICA, na época, era o Ian Paulson, nós fomos juntos, eu era presidente do SEBAR, o Edu tinha participado muito na elaboração, claro, da concepção de todo o congresso. Nós fomos juntos a Brasília e nós fomos recebidos pelo Peluso, então presidente do STF. É uma abertura de portas muito relevante, que a partir daí começa um diálogo importante com o judiciário. Eu queria voltar ao viés acadêmico do SEBAR e perguntar para você, João, como surgiu a ideia da revista do SEBAR e como você, ou como vocês três, na verdade, enxergam hoje o papel da revista do SEBAR como um instrumento de promoção da arbitragem no Brasil, inserida também num contexto mais amplo que é o mundo. Laura, acho que quando a gente criou o SEBAR, uma das primeiras ideias certamente era o Congresso, que a gente conseguiu promovê-lo. E o segundo maior desafio, de fato, era ter uma revista especializada em matéria de arbitragem no Brasil. Confesso que foi difícil, primeiramente porque, novamente, nós éramos uma instituição desconhecida, jovens arbitralistas, advogados, e tivemos uma certa dificuldade, principalmente para encontrar um primeiro parceiro para publicar a revista. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto era ter artigos, ou seja, a comunidade brasileira em si era uma comunidade que pouco produzia, contrariamente ao que acontece hoje.
E aí sim, novamente, nós tivemos uma forte colaboração da comunidade internacional que apostou no SEBAR e na própria revista. E certamente tivemos um concorrente que temos até hoje, que é um concorrente importante no mercado, o que nos levou também a sempre procurar manter um nível de excelência. E acredito que hoje a revista está consolidada e certamente os projetos futuros são excepcionais.